A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui quem fala é o presbítero Carlos Elias, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Congregação de Pavuna. Nosso pastor é o pastor Carlos Lolli e o nosso presidente é o bispo Abner Ferreira. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui comentando a lição número 8, qual o tema é Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 73, verso 28. Verdade aplicada: como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Objetivo da lição: apresentar o conflito existencial de Asaf, ensinar como vencer o sentimento de inveja e explicar a importância de clamar em meio à angústia. Texto de referência: Salmo de número 73, verso 1 e Salmo de número 77, versos 3, 4, 7, 11 e 16. A introdução diz: os Salmos 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis, durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanece com os seus em todo o tempo. Tópico 1. Conflito existencial de Asaf. Quem foi Asaf? Asaf foi levita, descendente da tribo de Levi, filho de Berequias. Asaf esteve à frente da Arca da Aliança. Asaf esteve presente na inauguração do Templo de Salomão. Asaf foi o salmista que escreveu o Salmo de número 50, o de 73 a 83. Asaf estava passando por um momento de conflito existencial. O que é um conflito existencial? É um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos da sua vida. Se esta vida possui algum sentido, propósito ou valor. Que tipos de conflitos são existentes nos dias de hoje? A autoimagem. Algumas pessoas acham que é gorda demais, é feio demais, ou é muito baixo, ou é muito magro, é pobre. Existe esse conflito dentro das pessoas, E Asaf não era diferente. Asaf estava passando por um momento de um conflito interno. Por quê? Asaf estava olhando para a situação dos ímpios e fazendo comparação da vida dos ímpios com a dele. Ele via os ímpios prosperando e ele começou a questionar isso. Então nós vemos que Asaf estava no momento que ele estava abalado emocionalmente, porque ele estava fazendo essa comparação entre ele e os ímpios. Tópico 1.1. A bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus. Quando nós lemos o Salmo 73, o verso número 1 vai dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então Asaf ele começa exaltando a bondade de Deus para com o povo de Israel e para com os limpos de coração. Quantas vezes nós vemos a bondade de Deus nas nossas vidas, os livramentos que nós recebemos diariamente, a nossa ida e vinda em segurança quando nós saímos de casa, até os livramentos domésticos que nós recebemos da parte de Deus. Essa é a bondade de Deus. Se nós olharmos o contexto histórico do povo de Israel, nós vamos ver a bondade de Deus operando sobre eles. Deus sempre levando Israel do cativeiro, na mão dos inimigos. Essa era a bondade e a misericórdia de Deus com o povo de Israel. E hoje não é diferente. O nosso Deus está sempre nos guardando, nos livrando, Infelizmente, algumas pessoas estão perdendo suas vidas, mas tudo tem um propósito na terra. Deus, tudo está no controle de Deus. E qual foi o maior ato de bondade da parte de Deus? Foi enviar o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz por nós. Jesus Cristo, que teve uma morte cruel, de cruz, uma morte violenta, mas foi preciso ali acontecer isso para Deus mostrar o quão a sua misericórdia, a sua bondade com o povo. Então nós temos que
guardar que a bondade de Deus sempre prevalece. Tá? Tópico 1.2. Resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa a conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Então o salmista ele começa falando da bondade de Deus no verso 1, mas em seguida ele começa a colocar em dúvida essa bondade de Deus. Apesar de ter crido na justiça de Deus, na misericórdia, ele começa a ter uma situação que ele começa a ficar emocionalmente abalado, porque ele começa a questionar a bondade de Deus, ele começa com um pensamento que Deus não é bom o suficiente. Então ele começa com uma crise existencial dentro dele, e por algum motivo a sua fé ficou até abalada. Então nós temos que pensar nisso, sobre a tentação, né? Porque quando nós ficamos olhando para a vida do ímpio, nós começamos a analisar e fazer comparação. Muitas das vezes o ímpio prospera, o ímpio tem uma vida mais tranquila e nós não temos. E nós começamos a fazer essa comparação, nós começamos a botar em xeque a bondade de Deus, né? Então nós temos que guardar nossa mente, o nosso coração contra as tentações mundanas. O que estava acontecendo com Asaf foi isso. Ele começou a olhar a vida do mundo, das pessoas mundanas, e começou a comparar com a dele, começou a ser tentado, né? Então ele quase se desviou, a sua fé estava abalada. Então nós temos que guardar a nossa mente, o nosso coração, para não ser tentado, porque o inimigo de nossas almas ele está diariamente nos tentando, preparando umas ciladas para poder nos desviar do caminho do Senhor. Então nós temos que ficar com o pensamento ligado em Deus. Tá? Nós não podemos ficar desviando o nosso pensamento para as coisas mundanas, porque quando nós começamos a olhar para o mundo, nós começamos a analisar de uma outra forma, e isso acaba gerando um desejo dentro do nosso coração. Então é importante nós voltarmos nossos pensamentos, os nossos olhos para as coisas de Deus. Tópico 1.3. A inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade do ímpio. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Como eu disse anteriormente, Asaf ele começa a olhar a vida dos ímpios, ele começa a ver a prosperidade dos ímpios e isso acaba criando dentro dele um sentimento de inveja. Ele começa a fazer uma comparação da vida dele com a vida dos ímpios e ele começa a sentir esse sentimento de inveja. Então Asaf eu separei aqui 3 tipos de inveja que ele sentiu dos ímpios. Uma, a saúde dos ímpios. No Salmo 73, verso 4, vai dizer: para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Ele começa a olhar para os corpos dos ímpios. Ele vê as pessoas com corpo forte, saudável, e ele começa a fazer essa comparação com o dele. Será que o corpo do ímpio é mais forte do que o meu? Eu que sirvo a Deus, mas o ímpio está prosperando, o ímpio tem um corpo sadio e eu não tenho. Ele começa a fazer essa analogia. A segunda tipo de inveja foi: não há fardo no trabalho, não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele olha e vê que os ímpios não têm fardo no trabalho. O trabalho dos ímpios era um trabalho tranquilo, né? Um trabalho que não tinha muito esforço físico. Então ele começa também a criar esse sentimento de inveja. De repente ele trabalhava de uma forma com um trabalho mais pesado, mais robusto, e o ímpio não. Então ele começa também a criar esse sentimento. Ele começa a olhar a vida do outro, a saúde. Aí começa a olhar o trabalho. O cara tem saúde, ele tem um trabalho espetacular e eu não tenho. Então ele começa a fazer essa comparação. E o terceiro aqui é a inveja. A vida é um sucesso. Ele começa então a olhar que o ímpio tem sucesso em tudo que faz. Tem um corpo sadio, tem um bom emprego e tem sucesso em tudo que ele faz. Tudo que ele coloca a mão prospera. Ele começa então a sentir inveja do ímpio. Então inveja é um sentimento muito perigoso que pode acontecer dentro da gente. Quando nós começamos a olhar o próximo está prosperando, ele está fazendo as coisas com sucesso, e nós começamos a olhar e invejar, isso pode criar um sentimento dentro de nós que não é legal, é um sentimento ruim,
né? E nós vemos também que na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes à inveja. Teve esse problema e não é diferente hoje no nosso meio, quando você começa a se destacar na liderança de um departamento, fazer uma coisa com dedicação à obra de Deus. Quantos de nós não passamos por isso? Começamos a nos dedicar às coisas da igreja, do templo, fazendo com carinho, porque é para Deus, e as pessoas que estão em nossa volta, ver se aplaudir, orar pelo que está acontecendo, começa um sentimento de inveja, começa a fofoca. Isso é um sentimento que nós devemos ter cuidado. Então nós temos que repreender qualquer momento que nós começamos a sentir inveja do próximo. Claro, quem nunca começou a brotar esse sentimento de inveja, olhando a vida do ímpio, mas nós temos que repreender isso em nome de Jesus, porque isso não é bom, isso não vem da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Tópico 2. Vencendo os sentimentos de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questionou o valor da santidade e da purificação. Então Asaf começou a questionar, por ele buscar a presença de Deus, se santificar, ele começa a questionar isso. Por que ele se santifica e não prospera, e o ímpio que não se santifica tem uma vida saudável, um bom emprego, uma vida tranquila e prospera em tudo que faz? Mas nós temos que botar em nossa mente a seguinte coisa: o sol nasce para o justo e para o injusto. Da mesma forma que um ímpio se prepara, ele estuda, ele passa noites acordadas estudando, buscando conhecimento, fazendo faculdade, pós-graduação, nós também como cristãos temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estudar, nós temos que nos preparar profissionalmente, nós temos que buscar conhecimento. Não é só achar que por ser santo, por eu buscar a presença de Deus todos os dias, só porque eu leio a Bíblia, porque eu me santifico, eu sou melhor do que Ele. Não, nós temos que nos preparar para também ter uma vida tranquila, né? Nós podemos ver até a questão do fariseu e publicano. Para você ver, o fariseu, ele começa a falar: eu faço isso, eu oro, eu jejuo 2 vezes por dia, eu não adultero, eu começa a falar muitas coisas que ele faz, enquanto o publicano tem um coração quebrantado na presença de Deus. Então nós temos que ser dessa forma, ter um coração quebrantado na presença de Deus, mas também temos que buscar conhecimento. Não é uma moeda de troca. Eu não posso fazer barganha com Deus. Deus, eu busco a sua presença diariamente, eu leio a Bíblia, eu jejuo e eu não consigo prosperar. Se eu tenho que... Não, nós não temos que fazer barganha com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a outra parte. Nós sabemos que Deus tem um poder. Nós temos várias experiências no nosso meio de pessoas onde que foi aberta porta, onde que não tinha porta, mas nós temos que nos preparar para o mercado de trabalho, para todas as coisas, onde que nós colocarmos nossas mãos para nós termos sucesso. Tópico 2.1. Entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. O Salmo de número 73, no verso 16 e 17, vai relatar o momento em que Asaf para de olhar para a vida dos ímpios, ele para de olhar para a vida das pessoas e começa a buscar a face de Deus. Ele começa a olhar que essas coisas materiais não têm tanta importância como ele imaginava. Ele começa a ver que a adoração a Deus, a presença de Deus é mais importante em nossas vidas do que os bens materiais. Nós sabemos, não vamos esquecer, nós queremos conforto para nossos lares, nós queremos um carro bom, nós queremos ter uma vida tranquila, mas o mais importante é a presença de Deus na nossa vida, que traz paz, tranquilidade, uma vida sossegada, porque Asaf deixa de olhar essas coisas e começa a buscar a presença de Deus. Então a presença de Deus é mais importante na nossa vida que os bens materiais. Quantas pessoas têm pouca coisa para sobreviver e têm uma vida tranquila, porque tem a presença de Deus, tem uma vida tranquila, tem paz no coração. E muitas pessoas que têm muito dinheiro, muita riqueza, muitos bens materiais e não têm uma vida sossegada. Então o que Asaf começa a entender é que a presença de Deus, por estar
voltado para Deus é mais importante que os bens materiais. É o que nós temos que guardar no nosso coração, que a presença de Deus é mais importante na nossa vida, né? No decorrer da nossa vida, nós vamos dando mais valor à família, à santidade que nós temos no nosso lar, porque a presença de Deus, quando habita no lar, nós temos tranquilidade, temos paz. Nós podemos não ter abastança, mas temos a presença de Deus, que é mais importante na nossa vida. Tópico 2.2. Permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, Asaf reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. Então, Asaf, quando ele volta os seus olhos para Deus, ele volta a buscar a presença de Deus, ele tem a humildade de reconhecer que precisava ser restaurado, que ele precisava de uma mudança de pensamento, uma mudança na sua conduta, né? Asaf percebeu que aquele sentimento de inveja, de tentação, ele precisava ser jogado por terra. Então ele começa a buscar a presença de Deus, uma restauração. E isso nós devemos buscar todos os dias, ter nossas vidas restauradas, ter mudança de comportamento. Isso só é feito com a presença de Deus. Que quando nós abrimos nosso coração para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, nós temos mudança de comportamento. Nosso jeito de falar muda, nosso jeito de se comportar muda, o nosso jeito de se comunicar muda, o nosso jeito de tratar o próximo muda. Isso é uma restauração que nós devemos buscar todos os dias e deixar que o Espírito Santo venha nos moldar, venha nos fazer conforme a vontade dele. Nós não devemos ter uma resistência, nós devemos abrir nosso coração para que o Espírito Santo venha nos moldar. Então Asaf, ele volta a buscar a presença de Deus porque ele sentia que ele precisava mudar a sua vida, ele precisava deixar de lado todo aquele sentimento de inveja. Então nós devemos, como cristãos, buscar sempre a presença de Deus, sempre estar melhorando, buscando ser melhor do que o dia anterior. Hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem, hoje eu vou tratar minha família melhor do que eu tratei ontem, hoje eu vou tratar o meu filho melhor do que eu tratei ontem, a minha esposa da melhor forma do que eu tratei ontem, o seu marido, no caso, da melhor forma que você tratou ontem. Nós temos que abrir esse espaço para mudança, uma restauração espiritual, para que nós deixemos as coisas mundanas de lado e buscarmos mais a presença de Deus diariamente, buscar com mais intensidade a presença de Deus, a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ser restaurados. Quantos nossos meios não pegam mais a Bíblia para ler, para orar? Isso precisa de restauração, precisa ser renovado pela presença de Deus. Nós temos que voltar para a presença de Deus para buscar essa restauração. E foi isso que Asaf fez e é isso que nós devemos fazer diariamente, buscar a presença de Deus e ser restaurado. Tópico 2.3. A prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. Então Asaf, depois que ele se voltou para as coisas de Deus, voltou para as coisas espirituais, ele começou a enxergar que essa prosperidade que os ímpios viveram era uma coisa temporária, que não iriam durar para sempre, né? Então nós podemos ver durante a história vários impérios poderosos, né? O Império Babilônico do rei Nabucodonosor, que era um império forte, um império rico, tinha uma cidade imensa, fortificada, mas eram pessoas que não tinham temor a Deus. E cadê esses impérios? Que foi reduzido a nada. Império Medo-Persa, Império Grego do Alexandre o Grande, que tentou conquistar o mundo, um exército poderoso. Cadê esses exércitos? Cadê essa prosperidade desses homens? Império Romano, tantos os impérios que foram reduzidos a nada, que eram poderosos, mas eram impérios de pessoas que não eram tementes a Deus. Nós vemos também relatos na história dos egípcios, que já deixavam uma ordem que quando os faraós morressem, eles tinham que colocar todos os seus bens dentro do seu sepulcro. E na verdade, achando que aquilo ia acompanhar eles por uma outra vida. Cadê? Os bens ficaram e se perderam. Esses impérios foram totalmente reduzidos a nada. Então nós temos que buscar realmente a justiça de Deus, o reino de Deus que dura para sempre, porque a prosperidade do ímpio ela vai ser reduzida a nada e nós temos que guardar o nosso coração para não ser corrompido. Tópico 3. Clamando em meia angústia.
O Salmo 77 trata do clamor da alma angustiada. Vamos entender primeiro o que significa angústia. Segundo o dicionário, ele vai definir a angústia como uma condição de quem está muito ansioso, inquieto, aflição, ansiedade física acompanhada de dor, sofrimento, tormento, inquietude profunda que oprime o coração. É uma angústia mortal, diminuição de espaço, redução de tempo e carência. Então nós vemos aqui que angústia é um sentimento ruim que aflige o nosso coração, a nossa alma. Podemos até falar que angústia é uma enfermidade da alma. Tem momentos na nossa vida que nós sentamos no meio dos nossos familiares, nós gostamos de falar das nossas viagens, das nossas realizações, dos momentos bons, de todas as coisas que nós já conquistamos, mas nós temos que ficar alerta, porque o dia da angústia ele pode surgir para qualquer um. Então nós temos que nos prepararmos para esse dia, estar alicerçado com Deus para enfrentar esse dia. Uma das coisas que eu guardo muito bem foi uma coisa que nosso pastor falou, sobre o calendário, sobre o dia mau. Nós temos datas para aniversário, Dia das Mães, Natal, várias datas comemorativas, festa do templo, festa da mocidade, dos jovens, dos adolescentes, mas o dia mau ele não está marcado no calendário. Então ele vai surgir para todos nós, ninguém está livre de passar por este momento. Que o dia mau é um momento, um dia onde que nós ficamos angustiados, nós sofremos, e nesse dia que nós buscamos a Deus com mais intensidade, nós buscamos a Deus com o coração mais aberto. Quantas famílias hoje estão passando por um momento de angústia? Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos devido à pandemia? Quantas pessoas neste momento estão dentro do seu lar angustiado, querendo fazer alguma coisa e não pode? Quantas pessoas estão sofrendo de angústia? E é nesse momento que nós temos que buscar a face de Deus com mais intensidade. Nós temos que abrir nosso coração para Deus, buscar a Deus de uma forma que nós nunca buscamos antes, porque é um momento de angústia. Claro que cada um está passando de uma forma, mas tem pessoas que estão sofrendo mais do que as outras. E só quem sustenta e nos capacita para passar por este momento de angústia é Deus. Então, neste momento é que nós devemos buscar mais a presença de Deus e nos voltarmos mais para Deus. O tópico 3.1 vai falar sobre o grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Então nós vemos ali Asaf com um grito de aflição que vai relatar no verso 1, vai dizer, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, Ele inclinou para mim os ouvidos. Então no momento que nós clamamos a Deus, que buscamos a face de Deus, é o momento que Deus para e começa a ouvir o nosso clamor, se realmente estamos clamando com o coração aberto, com o coração limpo, e Ele começa a ouvir, e claro que Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Então esse dia da angústia é onde que nós vamos gritar para Deus ouvir nossas orações, gritar buscando a presença de Deus. Então Asaf ele relata o seu estado de angústia, e a ação que ele tomou é buscar a face de Deus. No verso 2 vai dizer, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha alma não se estendeu, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Então, ele clamou a Deus com uma forma que ele passava ali a noite clamando. É esse momento de angústia que nós temos que buscar a Deus com intensidade, buscar a Deus com o coração aberto, que Ele é o único que tem o poder para escutar o nosso grito de socorro, o grito de socorro da nossa alma angustiada. É Deus que tem esse poder para nos aliviar da nossa dor neste momento. É Deus que tem o poder para fazer tudo. Então é neste momento de angústia que nós devemos clamar a Deus. Mas eu tenho uma coisa comigo. Eu sei que nós temos que clamar a Deus com angústia, no dia da angústia. Eu sei que nós temos que buscar a Deus com intensidade, mas também nós devemos buscar a Deus na hora de que passamos da angústia para agradecer a Deus. Nós não podemos em momento algum esquecer de agradecer a Deus por nos livrar desse dia. Nós temos que voltar também para agradecê-lo. Da mesma forma que nós clamamos a Deus com intensidade, buscando socorro, nós também devemos voltar a Deus e agradecer com a mesma intensidade.
Então, muitas das vezes nós deixamos a questão de agradecimento de lado, mas não, nós temos que ter essa ciência que nós pedimos, mas nós também temos que agradecer. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos concedido, principalmente no dia da angústia. Então, duas lições que aprendemos aqui no Salmo 77 a angústia pode afligir qualquer ser humano. Todas as pessoas têm a possibilidade de passar por esse dia de angústia. Não é porque eu sou cristão, ou sou pastor, ou evangelista, sou um servo de Deus que eu estou livre de passar por este momento. Não, todos nós podemos passar por este momento. Quantos pastores que passam por esse momento, pessoas que estão do nosso lado dentro da igreja que passam por este momento. Então, nós não somos privilegiados que nós não vamos passar por este momento. Como eu disse anteriormente, o sol nasce para o justo e para o injusto. Então, nós também estamos propícios a passar por este momento. A outra lição nunca deixamos de apresentar nossas aflições ao Senhor em orações. Não deixamos de apresentar. Nós devemos sim apresentar a Deus todas as nossas aflições, nossas petições, porque Ele é o único que tem o poder para poder nos livrar deste momento. Tópico 3.2. Os sintomas da aflição. O Salmo 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Um dos sintomas que Asaf sofreu, a alma dele estava tão angustiada, é que ele não queria ser consolado. Asaf ele estava com uma angústia muito grande na sua alma, tão profunda, que Asaf recusava o consolo de qualquer um. Ele queria ficar isolado. Era um momento que ele não queria ninguém por perto. Era um momento tão angustiante que ele não queria nem ouvir o consolo de uma pessoa que está, de repente, até próximo dele. E a angústia traz isso. No momento, você, de repente, não quer nem se sentir consolado por ninguém. Você quer ficar isolado, sem ninguém por perto. E era esse sentimento que Asaf estava sentindo. Um outro sintoma que ele estava sentindo era a ausência de palavra. Ele não conseguia expressar a dor, ele não conseguia colocar o que estava acontecendo contigo. Ele evitava ser consolado, mas ao mesmo tempo ele não conseguia expor o que estava passando na sua alma. Era um momento de angústia tão grande que ele não tinha palavras para expressar aquele momento que ele estava sentindo. Um outro sintoma que ele estava sentindo era se sentindo rejeitado por Deus. Então ele não queria ser consolado, tinha ausência de palavras e ao mesmo tempo ele começava a ser rejeitado, se sentindo rejeitado por Deus. Então Asaf estava se sentindo abandonado por Deus. Então você vê que a angústia é um sentimento tão ruim que você fica que não quer consolo, você não tem palavra para expressar e começa a passar um monte de coisa na sua mente. Foi o que aconteceu com Asaf, ele se sentiu abandonado por Deus. E Deus, na verdade, Ele nunca nos abandona, principalmente no momento da angústia. Deus está presente para nos sustentar, para segurar pelas nossas mãos. Deus está presente na nossa vida durante todos os dias, nos livrando de tudo que não provém dele. Então, Asaf estava com esse pensamento tão ruim que ele via Deus distante e, na verdade, não era isso que estava acontecendo. Deus esteve sempre presente na vida de Asaf. O tópico 3.3 vai falar restabelecendo a fé. Em Salmo 77, verso 10, percebemos uma mudança clara de direção. E o verso 10 vai dizer: E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu lembrarei dos anos do Altíssimo. Então Asaf ele se volta a pensar nas coisas, na bondade de Deus, nas coisas que só Deus é capaz de fazer. Ele volta o seu pensamento buscando a Deus, que é o único que pode restabelecer a nossa fé, é o único que pode restabelecer a nossa saúde, a nossa angústia, é o único que pode nos sustentar diariamente. Então Asaf teve essa noção de que só Deus poderia restaurar sua fé e tirar daquele momento angustiante. Então, como eu já disse antes, no momento da angústia, nós temos que clamar a Deus com mais intensidade, buscar a Deus para restabelecer a nossa vida, restabelecer, porque chega um momento da angústia, como Asaf está passando ali, que ele acaba perdendo a fé. E, na verdade, nós não podemos deixar a nossa fé se perder. Nós temos que pedir a Deus que aumente a nossa fé. Então é isso que nós temos que fazer diariamente, buscando. E o salmista reconhece que a angústia estava se tratava de uma enfermidade. E como eu disse antes, a angústia é uma enfermidade
da alma. Nós temos que tratar isso, nós temos que ter ciência de buscar ajuda espiritual, principalmente, se for necessário, de um especialista. Sim, nós temos que buscar, nós não devemos guardar esse sentimento ruim dentro da gente. A partir do momento que passou a olhar os feitos do Senhor, a sua fé foi restabelecida. Então, quando nós voltamos nossos olhos para Deus, vendo as maravilhas que Deus já fez, que Ele é capaz de fazer, a nossa fé é restabelecida. Foi o que aconteceu com Asaf. Quando ele começa a olhar, começa a voltar as lembranças das coisas boas que Deus faz, que Deus fez, a fé dele foi restabelecida e a vida dele voltou ao normal. É isso que eu tenho para deixar aqui para a nossa meditação, que nós temos que buscar a Deus, lembrar dos grandes feitos, dos livramentos, quantos livramentos Deus tem nos concedidos. Claro que muitos nós nem vemos, mas muitos nós podemos presenciar livramentos de acidentes, de assalto, quantos livramentos Deus deu nos dados. Se eu for contar quantos livramentos Deus me deu, nós vamos fazer mais umas 5 aulas aqui da IBD, mas nós temos que estar sempre lembrando das coisas que Deus faz, as coisas boas, né? Então, foi isso que Asaf fez. E a conclusão dessa lição diz: mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Nós continuamos sendo os vasos que vamos ser moldados diariamente pelo Espírito Santo. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. No enfrentamento de tantas situações que parecem nos sufocar, Deus está sempre presente para nos ajudar, nos livrar do dia mal. Tá? Aqui eu finalizo a minha participação nessa lição número 8. Agradeço a todos pela paciência, agradeço a todos, peço perdão por alguma falha, tá? Mas foi tudo feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Muito obrigado e fique com Deus.